Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos falar sobre reprodução das plantas. Assim como os animais, as plantas são seres vivos também. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Hoje a gente vai conhecer como acontece essa reprodução das plantas. As plantas podem se reproduzir de duas formas, tá? Da forma sexuada e da assexuada. Todas as plantas, sejam elas com flor ou sem flor, elas se reproduzem, tá? A reprodução, permite a continuidade de todas as espécies de plantas. É assim que a gente tem essa infinidade de plantas por aí, porque elas se reproduzem, assim como os animais. As plantas com flor, elas vão se reproduzir por sementes, tá? Como vocês estão podendo ver aí nessa imagem. De que resultam as sementes? Na reprodução sexuada, tá? Reprodução sexuada é quando a célula sexual masculina encontra-se com a célula sexual feminina, tá? É através de duas unidades reprodutivas que são unicelulares, que são as gametas. E aqui, ó, a gente está podendo observar os órgãos reprodutores das plantas. A gente tem a flor, aqui são os estames, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó, são esses cabinhos aqui. E aqui nós temos o carpelo, tá? Espero que vocês estejam conseguindo observar aí. Bom, aqui está mais próxima a imagem, né? Então, a gente tem os estames, tá? Que é esse conjunto aí que vocês estão vendo, tá? Todo ele. E essa partezinha marrom é a antera. E essa parte amarela aqui, ele é o filete. A antera é a parte que vai liberar os grãos de pólen, tá? Que são fundamentais nesse processo. Aí, desse outro lado, a gente tem o carpelo. E aí, as partes, ó, observa aqui, esse todo aqui, ele se chama carpelo, mas aí tem as partes com suas funções, né? Essa parte aqui de cima, ela se chama estigma. Essa parte é o estilete. E essa parte verde aqui, ela é o ovário. E é aqui que vão se formar os óvulos, tá? Tudo isso aí, gente, é super importante para a reprodução da planta, tá? E lembrando aqui que a gente está falando sobre a reprodução das plantas com flores, tá? Polinização. Para que ocorra a reprodução, os grãos de pólen ele tem que se encontrar com os óvulos. E como que isso acontece? Aí, nessa imagem, vocês vão poder observar melhor. Os grãos de pólen, eles são transportados desde as anteras, aqui, ó, até o estigma da flor. Então, é todo um processo. A gente, quando fala assim, saco embrionário, né? Óvulos, a gente acha que está falando sobre a reprodução dos animais, mas não. O processo é muito parecido na reprodução das plantas também, tá? E todos esses órgãos aí, né? Eles têm as suas funções. Bom, a reprodução das plantas aqui, nós temos a parte da polinização. Como a gente viu aí, né, que acontece através dos grãos de pólen, mas ela se divide. Essa polinização ela pode ser direta, como ela pode ser indireta. A direta ela acontece quando o pólen de uma flor cai sobre o seu próprio estigma. E aí é a polinização direta. A indireta ela acontece quando o pólen de uma flor cai sobre o estigma de outra flor da mesma espécie, tá? Através de um agente de polinização. E aí vem a grande importância dos beija-flores, por exemplo, né? Dos pássaros, de alguns pássaros em si. Temos também nesse processo a ação do vento, de alguns insetos
e até mesmo do homem, tá? Influencia, ou seja, eles são participantes desse processo de polinização indireta. Eles ajudam nesse processo também. E como é que se formam as sementes e os frutos? Bom, aqui nessa imagem a gente tem o tubo polínico, temos o ovário e o óvulo. O estigma ele vai produzir uma substância bem pegajosa. Vai fixar o grão de pólen que vai germinar. E aí vai se formar o tubo polínico, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? Esse tubo polínico ele vai transportar a célula sexual masculina até o ovário. E aí vai ocorrer a fecundação. Célula masculina mais a célula feminina é igual a ovo. E agora? Agora começa todo o processo de transformação da planta, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, temos a flor aqui e aqui, ó, as mudanças, tá vendo? Ó, as alterações. E aqui, nessa parte que está o desenho, vocês vão conseguir identificar melhor. Ó, nós temos o ovário aqui, e aqui dentro a gente tem o ovo, né? E aqui, ó, são os estames. Aí o que que acontece, ó? Olha o processo, olha aqui o ovo crescendo, ó. Viu? E aí aqui nós temos o pericarpo, né? Aqui fora é o fruto. E aqui dentro é que vem a semente. Então é assim que começa o processo. Tá vendo? Vai sendo gerado. Igual um bebê. Bom, todo mundo sabe que as sementes, elas são novas plantas, né? Elas precisam ter algumas coisas para ajudar no processo de crescimento. Mas a semente, ela é uma nova vida. Então, por isso que as sementes, elas estão sempre protegidas pelo pericarpo, tá? Porque elas são uma nova planta que vai surgir, né? Que ela vai germinar e vai crescer. Então, por conta disso, ela tem essa proteção, tá? Bom, mas para a semente poder germinar, o que, que vai ser necessário? Primeiro, o embrião completo. Por quê? Se não tiver bem formado, ele não vai germinar, tá? Então, se a semente não tiver em bom estado, ela não vai germinar. Os cotiledones em bom estado, condições do meio ambiente adequada, tá? Ou seja, temperatura, o ar, a umidade. E isso vai variar muito, as condições necessárias do ambiente, ela vai variar muito de acordo com o tipo de planta, tá? E aí, as sementes, elas podem ser disseminadas de diversas formas também, assim como acontece intervenção na polinização, né, que os insetos podem ajudar, os animais podem ajudar, o ser humano pode ajudar, o vento, né, pode ajudar nesse processo de polinização. No processo de disseminação das sementes é da mesma forma. O vento pode espalhar as sementes, a água vai levar também, e os próprios animais. Tá? Isso tudo faz parte do processo de disseminação de sementes para que ela encontre um solo fértil e possa germinar. Agora, as plantas que não têm flor, como é que elas vão se reproduzir? Através dos esporos, tá? Que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Bom, e aí, encontrando boas condições de umidade, né, e temperatura, claro, também é muito importante. Existem plantas que elas são muito frágeis ao extremo frio ou ao extremo calor, né? E aí, encontrando essa condição de umidade, né, temperatura certinha, solo tranquilo, vai ser gerada então uma nova planta. E é assim que as plantas se reproduzem. Claro que essa aula que eu trouxe para vocês aqui, ela está bem resumida, que é mais para reforçar o conteúdo que você já sabe, tá? Mas é por aí o caminho, tá? Se vocês quiserem uma aula mais clara, uma coisa mais profunda, vocês podem deixar aí nos comentários que eu trago para vocês mais específico com vídeos, né, mais claros. Esse aqui foi só um resumão para ajudar vocês aí.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Que vocês consigam realizar as atividades de vocês, que dê tudo certo para vocês também, ok? Então, um grande beijo e até a próxima!